Hi, um, I had a terrible day yesterday. It all started when I woke up late on my very first day of work. Then I looked through the window and it was rainy, and that always means slow traffic. Well, when I unlocked my phone, it was still playing my songs. Then I realized that I had slept over without set the alarm. Now I have to be careful in the next few days about getting late. Otherwise, I will have been fired when Anna comes back from her travel. Well, that's not sounds good. Well, anyway, I will have dinner next week with an old friend. Do you wanna come? E aí, gente, tudo bem? Entendeu alguma coisa do que eu falei? Bom, de qualquer forma tem as legendas aqui embaixo, então vai te ajudar, tá? Qual o objetivo com tudo isso? Então, é dar aula, é mostrar alguma expressão, alguma coisa assim? Não, nada disso. Se você quiser pegar alguma coisa, tudo bem. Mas a intenção aqui é mostrar a aplicação do inglês. Eu disse no Instagram, se você não segue, dá uma olhadinha, mas eu falei lá que eu ia fazer uma série esclarecendo sobre o inglês, tá? Só para quem tá aprendendo inglês, porque algumas pessoas vieram me procurar e falar, eu vou e olho uma página e vejo uma expressão, ou então eu aprendo um conteúdo novo, mas eu não sei como aplicar, eu não consigo imaginar onde que vai ser usado, ou então eu não consigo ver um contexto real. Então, assim, quando a gente está vendo um conteúdo, geralmente vem as situações, né, tipo, simple present, usando para rotinas, falando no passado, o passado perfeito, para você falar de uma ação antes de outra ação no passado, que finalizou, enfim. Apesar de você ter essas noções, quando você estudar as coisas separadas, e é o que a gente tem que fazer, não dá para estudar tudo junto, mas quando você estuda as coisas separadas, você tem essa falta de conexão entre as coisas. Esse pequeno relato no início, ele está mostrando a integração desses tempos verbais, tá? Então, está mostrando a integração do que você aprende, como utilizar e como ele é utilizado. Então, assim, esse vídeo aqui é para mostrar, é aplicado dessa forma, eu não vou dizer o que é o Simple Present, o que é o Past Perfect ou algo nesse sentido. Eu vou apenas dizer, aqui está sendo usado tal coisa e aqui está sendo usado outra coisa. E aí com isso você vai ter uma visão geral, né, uma visão mais ampla de como é utilizado, e realmente você deve aprender os tempos verbais separados, mas tentar conectá-los de alguma forma, tá? Então, o que eu disse numa vídeo de que se você ainda não viu aqui, dá uma olhadinha em como perder seu medo. Acho que vai estar aqui no card ou aqui, como perder seu medo de falar inglês. Nele eu dou algumas dicas e falo que, inclusive, é a questão de você ter o hábito de falar, a prática de falar, para poder ganhar essas conexões, né? Ter essa noção de quando usar o passado e usar um conectivo para conectar com um futuro ou com o presente, algo nesse sentido. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, me ensina, né? Bom, eu tô com a notinha aqui para me guiar aqui, né? Tá? Me guiar no que eu falei. Bom, a primeira frase que eu falei foi I had a terrible day yesterday. Simple past significa que eu uso isso aqui para para finalizar uma coisa que aconteceu no passado e finalizou no passado. Então, começou ontem e terminou ontem, tá? Eu tive um dia ruim ontem. Simple past, primeiro tempo verbal. Aí eu vou contar uma história, né? E aí eu vou dizer o seguinte: It all started when I woke up late on my very first day of work. Então eu disse que tudo começou quando eu acordei tarde no meu primeiro dia de trabalho. It all started também está no simple past, também sem nenhum verbo não. Simple past, simplesão, que você aprende ali na esquina. Bom, e aí eu vou continuar também. When I woke up late. I woke up late seria eu acordei, então não tem nenhum verbo auxiliar, nada estranho até agora, tá? Então tudo simples. Aí eu vou dizer I looked through the window. Looked tá no passado também. Aí o que eu vou adicionar agora? Eu vou adicionar o seguinte: It was raining and it always means, and that always means slow traffic. O que eu disse aqui? Eu aqui adicionei sim o past continuous. Então, quando você sempre ouvir o continuous, vai ser o ing no final, né? O ing no final
é aquela ideia de alguma coisa se movimentando, alguma ação acontecendo no momento. Geralmente você aprende como present continuous, né? Que é eu estou bebendo café, ou então eu estou assistindo. Então esse indo que a gente tem de ação, ideia de ação, é o ing no inglês. E nesse caso aqui eu coloquei no passado, que é o past continuous, por quê? Porque eu estou dando a sensação para você de algo que estava acontecendo no momento. Então eu disse que eu fui até a janela e estava chovendo. Estava chovendo. Mas oi! Não, eu não falo mais isso, eu ainda falo isso. Estava chovendo. Então, estava acontecendo uma ação, né? Então, eu fui até a janela e estava chovendo. E aí, o que eu disse depois? Aí eu usei, né? Conectei com o Simple Present. Que o Simple Present é usado para falar de fatos em gerais, de rotina, coisas que sempre acontecem. E eu coloquei o hours para enfatizar. Aí eu disse, and that always means slow traffic. Aí eu falei, isso sempre quer dizer que o trânsito está lento. Então é sinônimo de trânsito lento. Então eu coloquei o Simple Present. Então vê que eu misturei o que? Nessa frase eu misturei I looked through the window. Aí eu coloquei o Simple Past. Aí eu coloquei o Past Continuous em seguida. It was raining. E depois, logo em seguida, eu coloquei o Simple Present. And that always means slow traffic. Então estou fazendo a integração dos tempos verbais para mim poder contar a história, ou contar alguma coisa que aconteceu comigo, ou contar alguma coisa para o seu amigo, ou falar coisas do dia a dia, que é o que a gente faz, né, gente? A gente usa o inglês para a gente falar coisas que acontecem no dia a dia. Em seguida eu falei assim, when I unlocked my phone, it was still playing my songs. Aqui, novamente, eu integrei o Simple Past, I unlocked, então eu desbloqueei o meu celular, né? I unlocked my phone. E ainda estava tocando as minhas músicas. Então, de novo, o past continuous dando a ideia de ação, de continuidade. E aí, agora aqui eu coloco um outro tempo verbal que eu não usei anteriormente, que é when I unlocked my phone, it was still playing my songs. Aí eu coloquei, then I realized I had slept over without set the alarm. Eu coloquei, then I realized. Então eu percebi, aqui tudo bem, Simple Past. Aí eu vou colocar o que? O Past Perfect, que é I had slept over without set the alarm. Então eu disse que eu percebi que eu havia dormido sem colocar o alarme. Então esse I had slept, esse Past Perfect, ele é usado para quando você quer dizer que essa última frase que eu falei aconteceu antes das duas. Então, por exemplo, eu disse que eu desbloqueei meu celular e vi lá que estava tocando minhas músicas. Só que aí eu percebi que eu dormi sem colocar o alarme. Então eu dormi sem colocar o alarme antes de eu desbloquear e antes de eu olhar lá que estava tocando minhas músicas ainda. Então essa última ação que eu falei por último, na verdade ela aconteceu primeiro. Isso acontece quando você quer contar uma história realmente e aí você quer falar, você acabou falando um negócio do passado, mas você se lembrou que antes dessa coisa acontecer, do passado, antes disso aconteceu uma outra coisa. Então, que dá continuidade, tem a ver com a história, né? Aí você usa o had, que é o past perfect, I had alguma coisa, né? O verbo, para você falar sobre a situação. Então, assim, isso aqui é muito importante para dar uma noção de onde você está na história. Aí agora eu trouxe para o presente, né? Now, I need to be careful about getting late for the next few days. Então, eu coloquei aqui o present tense, né? O presente. Eu preciso ser cuidadoso. I need to be careful. Sobre chegar atrasado. Sobre essa coisa de chegar atrasado. Então, eu coloquei about getting late. Você pode usar o ing para dizer uma ação, descrever uma ação, né? I need to be careful about aquela ação. No caso aqui, about getting late. Sobre a ação de chegar atrasado, né? Aí eu coloquei, eu preciso ser cuidadoso, né? Sobre essa questão de chegar atrasado pelos próximos dias. Otherwise, do contrário, I will have been. Aqui eu estou falando de uma ação, uma coisa que vai ter acontecido no futuro, que provavelmente vai ter acontecido no futuro, como consequência de chegar atrasado. Então eu disse o seguinte, otherwise I will have been fired when Anna comes back from her travel.
eu disse o seguinte, eu disse que eu preciso tomar mais cuidado sobre essa questão de chegar atrasado. Do contrário, eu terei sido demitido quando Ana voltar da viagem dela. Então, eu terei sido, é uma coisa do futuro, né? É uma situação do futuro que vai ter provavelmente acontecido. Então, não é que vai acontecer, é que provavelmente vai ter acontecido. E aí, eu coloquei aqui, anyway, aí eu coloquei o futuro, né? I will have dinner. Lembre-se que esse have não é igual o have do anterior. Esse have aqui é do have dinner. Você fala I have breakfast, I have dinner, I have lunch. Então aqui é de jantar mesmo, tá? Então aqui é anyway, I will have dinner next week with an old friend. Do you wanna come? Então eu vou ter um jantar na próxima semana com um amigo. Eu vou jantar na próxima semana com um amigo. Você quer vir junto? Então aqui eu usei o will do futuro, né? I will, verbo e é isso aí, indicativo do futuro. Então, eu integrei vários verbos. Então, veja o seguinte. Eu juntei simple past, past continuous, simple present, past perfect, future perfect, future, and é isso. Present continuous eu usei também. E é isso, gente. A gente tem 12 tempos verbais. Então, perceba que eu não usei os 12. Mas eu usei os essenciais para poder falar sobre uma coisa que aconteceu comigo e tal. Então, às vezes você fica na neura de eu tenho que aprender os 12, tenho que saber os 12, tenho que saber os 12, tenho que saber os 12, os 12, os 12, os 12, os 12, os 12. Quer dizer, é bom você saber os 12, claro, mas tem termos verbais que você não vai utilizar a menos que requeira uma formalidade ou algo nesse sentido. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, segue no Instagram, vai ter aí algum canto da tela aqui, eu sempre coloco trocado, às vezes eu tô apontando pra cá, mas tá aqui, enfim. Segue no Instagram, compartilhe com seus amigos, e é isso aí, vai ter mais um vídeo posteriormente de esclarecimentos em inglês. Eu espero ter a sua presença lá, contar com você lá, tá bom? É isso aí, e tchau, tchau. É dia de ganhar muito dinheiro com o Natalcap. Isso mesmo! Neste domingo você pode ganhar 100 mil reais só no quarto sorteio e muito mais. Tá esperando o quê? Garanta já o seu certificado. O sorteio é no Lima e confira as sugestões. 100 mil reais! 100 mil reais!